vamos concluir a mensagem que começamos a pregar no domingo passado, né? Os 7 nomes redentores de Deus. Os 7 nomes redentores de Deus que nós encontramos nas Escrituras são títulos que revelam a natureza de Deus a toda a humanidade, especialmente a sua igreja. Cada nome revela um aspecto da provisão e do cuidado de Deus para com o seu povo. E esse texto que a gente leu aqui como base, Jesus, ele disse que veio nos dar vida, trazer vida, e vida em abundância. Então nós aprendemos domingo passado que essa palavrinha abundância no grego é perisson, que significa mais que esperado, ou ainda além da medida. E eu acredito de todo o meu coração que nós recebemos a vida com abundância quando realmente nós recebemos Jesus em nossas vidas. Quando verdadeiramente um homem e uma mulher têm um encontro com Deus através de Cristo Jesus, tem a experiência do novo nascimento, ok? A experiência da regeneração, então ele recebe essa vida abundante. E a vida abundante nada mais é do que a plenitude de Cristo se manifestando em nossas vidas. Não é você ser rico, milionário, mas é você não ter falta de nada. É você ter a manifestação de Deus na sua vida. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 29, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreveu à igreja: e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Aleluia. Eu creio que isto é vida em abundância que Jesus nos prometeu. É a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Você ser uma pessoa plena, completa, feliz em Cristo Jesus. Agora, isto você se apropria pela fé, não é por mérito, é pela fé. Então nós estamos aprendendo um pouco sobre os 7 nomes redentores de Deus. Eu só quero relembrar aqui rapidamente a definição da palavra redenção, porque a gente está usando aqui o título, os 7 nomes redentores de Deus, e talvez alguém se pergunte, mas o que é nome redentor, né? A redentor vem da palavrinha redenção. Então se você for procurar no dicionário o significado de redenção, você vai encontrar: redenção é um auxílio, é uma proteção que livra de uma situação difícil, salvação. Na linguagem teológica, principalmente no contexto do Novo Testamento, a redenção é o resgate do gênero humano através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Jesus morrendo pela humanidade. E em grego, a palavra para redenção é lutron, que literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate. E foi justamente isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados, libertos, santos, justificados. Então, esta é a ideia de redenção na Bíblia, né? Agora, domingo passado, nós falamos sobre 3 nomes redentores de Deus. Quando a gente fala dos 7 nomes redentores de Deus, não existe uma ordem, tá? Mas semana passada a gente falou o mais conhecido, que é Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Esse nome refere-se ao Deus que provê, conforme a gente lê lá em Gênesis 22, versículo 14, quando Deus ele provê ali um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então está escrito lá, Gênesis 22, 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E para nós, hoje, igreja, Jesus também se manifestou como o nosso Jeová Jireh, aquele que provê, aleluia, aquele que supre todas as nossas necessidades. E também falamos na semana passada sobre o Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Este nome, esse título reflete ao cuidado de Deus como pastor, aquele que guia, aquele que protege o seu rebanho, conforme está escrito lá no Salmo de número 23, versículo 1, todo mundo conhece: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Aleluia. E claro que para nós, Jesus também se manifestou como o nosso Jeová Raá, o nosso pastor. Em João 10:11, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi o que Ele fez por nós. Por isso hoje Jesus é o sumo pastor das ovelhas, o nosso Jeová Raá. E semana passada também falamos sobre o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, né? O Senhor é a minha vitória. Esse título indica Deus como protetor, bandeira de vitória sobre todo os inimigos do povo dele. Lá em Êxodo 17, versículo 15, está escrito assim: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome como? O Senhor é a minha bandeira. Isto Moisés disse depois do Senhor dar vitória a Moisés e a todo Israel contra os amalequitas. Então hoje o Senhor Jesus também é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória, porque a Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Então hoje nós vamos continuar. Então eu repito, você que não esteve aqui no domingo passado, esta mensagem ela está disponível no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar depois. Aproveita, já se inscreve lá no canal, por favor. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O quarto nome redentor que nós vamos falar: Jeová Shalom. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Então este título, esse nome revela Deus como a fonte de paz, aquele que traz tranquilidade e segurança para o povo de Deus, conforme está escrito lá em Juízes 6:24, mas eu quero ler do versículo 22 ao 24, tá? Juízes capítulo 6, versículo 22 até o 24, este texto está dentro daquele contexto onde Deus chamou Gideão, mas nós não vamos mexer no texto em si. Eu só quero usar aqui para a gente situar o Jeová Shalom na Bíblia. Está escrito assim, ó, Juízes 6, versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Então é uma teofania, Deus aparecendo para Gideão vamos dizer assim, personificado em um anjo. E ele tem essa visão e ele edifica um altar e ele diz: o Senhor é paz. Irmãos, eu costumo dizer que paz, na minha humilde opinião, é uma das maiores evidências da presença de Deus na vida de uma pessoa ou em um ambiente. Coloca isso no teu coração. Quando Deus está presente na vida de uma pessoa, essa pessoa vive em paz, ela não vive em perturbação. Quando Deus está presente num ambiente, esse ambiente é um ambiente de paz. Porque hoje, para nós igreja, quem é o nosso Jeová Shalom? Jesus. Jesus é o nosso Jeová Shalom. Lá em Isaías 9:6 está escrito que Jesus é o príncipe da paz. Por isso, presta atenção, você que já decidiu por Jesus, recebeu Ele de todo o teu coração, fez a confissão de fé através do batismo, você não pode negociar a paz na sua vida, meu irmão, em hipótese alguma. Jesus, quando ele se manifestou aqui, Ele disse para os seus discípulos lá no Evangelho de João: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-las dou como o mundo os dá. O mundo tem uma falsa paz para oferecer para a gente, tem sim, você sabe que tem, mas é uma paz passageira. Mas a paz que Jesus dá é como a alegria que Ele nos oferece, ninguém e nada pode tirar, porque Ele é o Jeová Shalom. E quando Jesus está então habitando em você pelo Espírito Santo, o Jeová Shalom está na sua vida, Ele está vivendo, você vai viver em paz, e você não pode negociar a paz. Meu irmão, eu desafio alguém a roubar a minha paz, não rouba, porque eu decidi, Jeová Shalom me dá paz, Jesus me dá paz.
E sabe, algo que nós temos aprendido, a pastora pregou com muita graça na última Santa Ceia. Se você tiver que escolher entre ter razão ou ter paz, o que você tem que escolher? Escolha ter paz. Paz no teu casamento. Quanta gente está dentro da igreja, mas não tem paz no casamento, não tem paz na família. Você tem que ter paz com os amigos, paz com os irmãos, paz na igreja, paz no trabalho, paz, porque Jeová Shalom está na sua vida, Ele te dá paz. Não negocie paz. Eu repito, se você tiver que uma hora escolher entre ter paz ou ter razão, deixa a razão para lá, fala, não, eu não vou perder a minha paz. É muito bom, gente, quando você frequenta, participa de um ambiente onde há paz. Eu disse aqui pela manhã, eu me entristeço muito quando você vai participar de uma confraternização de família, de trabalho, ou até mesmo dentro da igreja. Irmãos não têm paz, família não tem paz, porque onde não há paz, há perturbação. E Jesus é o Jeová Shalom. Amém? Em Romanos 12, versículo 18, nós aprendemos nesta semana na célula, olha só, Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Não negocie paz. O Jeová Shalom está na sua vida. Você tem que viver em paz. O teu casamento tem que ser um casamento com paz. A tua família tem que ter paz. Amém? O quinto nome que eu também quero compartilhar com você aqui, desses 7 nomes redentores de Deus, é o Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Este título, esse nome revela Deus como aquele que traz justiça e retidão ao seu povo. Conforme a gente lê lá em Jeremias 23, versículo 6, olha só: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. Aleluia. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. A raiz da palavra justo aqui em hebraico é uma palavrinha até difícil de pronunciar, tzidken, que significa justiça ou integridade. Então olha só, deixa eu dizer algo para você. Eu sei que você já ouviu isto, mas é bom você relembrar. Deus é amor, sim ou não? Mas Ele também é justiça. E temos que entender isto como igreja. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E o amor de Deus não anula a sua justiça. Tem muitos cristãos que não entendem isso. É por isso, meu irmão, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Tudo que a gente leva diante de Deus no altar dEle, na presença dEle, em oração, principalmente quando a gente quer levar uma causa na justiça, a gente precisa colocar diante do Jeová Tsidkenu, para que Ele faça a vontade dEle, porque Ele é justo. Porque não adianta você levar diante dEle uma causa que Ele sabe que não é justa, você não vai ganhar a causa. Ah, mas a minha causa é contra alguém que não conhece Jesus. Não importa, Deus é justo. Está lá em 1 João, Deus é justo. E outra coisa, irmãos, é por isso, quantos aqui servem o Jeová Tsidkenu? Jesus se manifestou como a nossa justiça. Mas presta atenção, toda vez que um cristão faz o uso da mentira, do engano, da fraude para conseguir algo, Deus não está no negócio. Simples assim. Não adianta, meu irmão. Se você vai fazer um negócio, mas você teve que enganar, você teve que mentir, olha, não vai dar certo. Você pode até achar que está ganhando algo, você pode até no momento dar certo, mas a conta vai vir, você pode ter certeza. E aquilo que você achava que ia ser bênção vai se tornar maldição. Porque Deus, Ele em hipótese alguma faz o uso da mentira, do engano, da fraude, para que o povo dele consiga algo. Olha o que está escrito no livro do Apocalipse 15, versículo 3, na parte B: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ele é o Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. Lá em Oséias, profeta Oséias, capítulo 14, versículo 9, está escrito assim, ó: quem é sábio
para que entenda essas coisas, e quem é prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são quê? Retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então coloca algo no teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus só opera, Deus só age na justiça e na retidão, como lemos, porque os caminhos do Senhor são retos, justos. Então eu não faz muito tempo que eu preguei aqui, foi inclusive nos cultos de domingo, sobre os caminhos de Deus para as nossas vidas, e o caminho de Deus é um caminho justo. Então, por exemplo, estou falando em tese, tá? Não adianta, você tem ali, por exemplo, estou falando em tese, ok, não conheço a vida de ninguém, mas você está almejando uma vaga numa empresa, e aquela vaga exige uma qualificação que você não tem, e aí você fala, sabe de uma coisa, eu vou dar uma alterada aqui no meu currículo, para que eu possa concorrer por essa vaga. Pode até dar certo, o jeitinho brasileiro, mas lá no meio vai ser maldição na sua vida, você vai ver que não vai ter bênção, porque Deus, Ele não compactua com a injustiça, com a fraude. Então, eu disse aqui já, recentemente também, comerciante, prestador de serviço, vendedor, se você tem que usar mentira para vender um produto, para enganar as pessoas, você pode ter certeza, você acha que está sendo abençoado, mas um dia a conta vem, porque Deus é um Deus justo, Ele é o Jeová Tsidkenu, não adianta, vai financiar uma casa, um carro, aí o vendedor, o corretor fala, rapaz, mas sua renda não dá, vai lá, mas eu tenho um jeitinho brasileiro, você vai ter que alterar a sua renda. Não faz isso, meu irmão. O Jeová Tsidkenu, Ele não vai te abençoar, porque Deus é o que, gente? Justiça, não adianta, olha o que está escrito no Salmo de número 89, no versículo 14, esse texto é digno de ser sublinhado na nossa Bíblia. Salmo de número 89, versículo 14, a parte A: justiça e juízo são a base do teu trono. Então olha só, a base do trono de Deus não é amor, o amor vai à frente de tudo, Deus é misericordioso, mas a base do trono de Deus é o que? Justiça e juízo. Eu sou o queridinho do papai do céu, faz as coisas certas, porque não tem outro meio, queridos irmãos. Olha só o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 1, olha o que está escrito: reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Agora eu pergunto para a igreja, é uma palavra profética de Isaías, que é o profeta messiânico. Reinará um rei com justiça. Quem é esse rei? Jesus. Jesus é o nosso Jeová Tsidkenu. E se você quer Jesus caminhando com você, você precisa andar em justiça. Simples assim. Em tudo que você faz, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa pontual, sim, sim, não, não. Eu ensino isso aqui para os empreendedores da igreja, nem todos ouvem, mas seja uma pessoa justa, uma pessoa pontual, não engana ninguém, não defraude ninguém, não minta ninguém. Pastor, mas olha, no meu trabalho eu sou pressionado, porque o patrão fala que eu tenho que mentir, que eu tenho, como que chama, não é cota, né? Alguém me ajuda aí? Meta, isso? Eu tenho meta, pastor. Eu tenho meta ali, eu tenho uma meta para me cumprir, e aí eu sou pressionado. Você sabe o que você fala para o seu patrão? Você fala: olha, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu não faço o uso do engano, da mentira, da fraude, porque eu sirvo o Jeová Tsidkenu. Eu quero trabalhar aqui, eu amo essa empresa, quero vestir a camisa, mas eu vou trabalhar só na linha da verdade e da justiça, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa empresa, a vida do Senhor, porque eu sou um homem de Deus. Mas se não servir, eu não trabalho, porque eu sirvo Jesus, o Jeová Tsidkenu. Você acha que Jesus não vai te abençoar, meu irmão? A gente já teve exemplo aqui, testemunho de pessoas que falaram: olha, eu só trabalho assim, eu não minto, eu não engano ninguém. Para mim, é uma honra trabalhar nessa empresa, mas eu não minto. Quantos estão me entendendo? Jeová Tsidkenu é o Deus que você serve. Jesus se manifestou para nós como Jeová Tsidkenu, aquele que é a nossa justiça.
mais um nome redentor de Deus, o sexto nome, Jeová Shammah. Jeová Shammah. O que é Jeová Shammah? O Senhor está presente. Este título refere-se à presença constante de Deus, que está sempre com o seu povo, conforme a gente lê lá no profeta Ezequiel, capítulo 48, que também é um capítulo profético, que ainda não aconteceu, mas no versículo 35 está escrito: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Aleluia. Você sabe que na glória, na cidade santa, celestial, a Bíblia fala, é interessante isso, que na eternidade não tem sol, não tem lua, porque a glória do Senhor vai iluminar toda a cidade, toda a terra. Mas esse título, Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jesus, irmãos, Ele também se manifestou a nós como Jeová Shammah. E tem um texto que todos, se não todos, a maioria conhecem, Mateus 28, versículo 20, na parte B. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o nosso Jeová Shammah. E é por isso, meu irmão, minha irmã, se você já rendeu a sua vida, já entregou a tua vida para Jesus, saiba que você nunca está sozinho. Jesus sempre está com você. O cristão não tem direito de dizer: eu me sinto sozinho, abandonado. Imagina, para mim isto é mais do que o suficiente, meu irmão. Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Sim, irmãos, amigos podem e muitas vezes nos abandonam. Irmãos da igreja abandonam nós também, às vezes até o pastor, a liderança, e até mesmo filhos abandonam, cônjuges abandonam. Mas Jesus não. Jesus, Ele é o nosso Jeová Shammah. Ele é o Senhor que está sempre presente em nossas vidas. Você faz tudo certo para uma pessoa, mas quando você pisa na bola, ela te abandona. Muitas vezes é assim, ou vice-versa, ou a gente faz isso com as pessoas, mas Jesus não. Jesus não. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5, e nós vamos ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, porque o texto, a versão traz mais clareza. Olha só: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Presta atenção: pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Aleluia. O nosso Jeová Shammah é lindo, meu irmão, é maravilhoso. É como eu disse, para mim são palavras que são mais do que suficientes. Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo dizendo para nós: olha, eu não vou deixar você, jamais eu vou te abandonar. Irmão, presta atenção, minha irmã. A promessa de Jesus não foi que todos os dias nós sentiríamos a presença dEle. Ele nunca prometeu isto. Ele prometeu que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Ele não disse que você vai sentir Ele todos os dias, porque tem dias que a gente realmente não sente a presença dEle, que a gente ora e parece que o nosso coração está de pedra, parece que os céus eles estão de bronze. Mas, meu irmão, isso não importa, a questão de você sentir, porque é por isso que está escrito: o justo, ele vive pela fé. Você não pode sentir Jesus todo dia, mas todos os dias você pode crer na promessa que Ele fez: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. O Salmo de número 27, versículo 10, está escrito: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Como não servir um Deus desse? Ele é o nosso Jeová Shammah, o nosso Jesus, o Deus sempre presente. Amém? E para nós encerrarmos aqui, Jeová Rafá. Eu fiz questão de deixar
este título, este nome por último, porque pela manhã foi meio de momento, mas nós fizemos um ato profético e nós vamos fazer novamente nesta noite, porque eu creio que o Jeová Rafá, ele vai se manifestar na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Este nome, este título revela Deus como o nosso curador, aquele que restaura a saúde, aquele que cura as nossas feridas. E eu creio, irmãos, que não são só as doenças, as enfermidades físicas, mas também emocionais, mentais. Olha lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26. Está escrito assim, Êxodo 15, versículo 26. O Senhor estava dizendo isso para um povo que Ele tirou lá do Egito, um povo que era escravo, um povo que vivia humilhado, um povo que vivia na miséria, um povo que não tinha direito de nada. Mas Deus disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Gente, isto é incrível, porque você imagina que a Bíblia fala, irmãos, que saíram lá do Egito mais ou menos 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Se você colocar uma criança e uma mulher para cada homem, dá quase 2 milhões de pessoas que saíram dali, e que eles peregrinaram no deserto. E olha, gente, que impressionante, olha o que espantoso, lá nos Salmos, livro dos Salmos, no Salmo 105, o salmista está aqui escrevendo, inspirado pelo Espírito, a história de Israel, e ele escreve aqui no versículo, Salmo de número 105, versículo 36 e 37, olha só, gente, está dizendo que Deus, Ele feriu também a todos os primogênitos da sua terra, lá no Egito, as primícias de todas as suas forças, mas, no entanto, porém, a eles, olha só, os fez sair, ao povo de Deus, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos, o que aconteceu? Não houve um só enfermo. Isso é impressionante. Araçatuba, acho que segundo o último censo, tem pouco mais de 200 mil habitantes. Você imagina 10 Araçatuba, 10 cidades com a população de Araçatuba, sem nenhuma pessoa enferma, sem nenhuma pessoa doente, porque o Jeová Rafá estava entre aquele povo. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? A Bíblia nos ensina que Jesus é o nosso Jeová Rafá, e que Jesus também se manifestou ao mundo, principalmente para a sua igreja, e que muitas vezes nós não tomamos posse, como o nosso Jeová Rafá também. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, Mateus 8, versículo 16 e 17, está escrito assim, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, Jesus, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou alguns que estavam enfermos, certo? Errado. E curou o quê? Todos os que estavam enfermos. Versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças, aleluia. Porque Jesus é o nosso Jeová Jireh, e a Bíblia deixa isso muito claro, que as pessoas que eram levadas a Jesus, para serem curadas, libertas, Ele curava todos. E você nunca viu Jesus curando alguém, ou orando por alguém para curar, e perguntando, mas você está vivendo em santidade, como que está a sua vida? Não, Jesus curava pela fé das pessoas, a tua fé te salvou. Isaías, o profeta messiânico, no qual o texto de Mateus se refere, ele escreveu lá no capítulo 53, Isaías 53, no versículo 4, na parte A, na NVI está escrito, certamente, se for a versão Almeida, revisada ou corrigida que você tem, está escrito, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças.
E eu acho interessante, irmãos, que o texto afirma que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas também as nossas doenças, porque são duas coisas distintas, sabia? O que é enfermidade? Enfermidade são sintomas que você às vezes sente no teu corpo, uma fraqueza. Isso pode ser físico, emocional. Pastor, olha, a pessoa está enferma, ela não tem força para nada. Olha, a pessoa está com dor no corpo, não sabe o que, ela está enferma. Mas o que é uma doença? A doença é um mal já diagnosticado por um profissional da saúde. Então a pessoa enferma, vai no médico, o médico diagnostica, fala, não, essa é uma doença que você está. Mas as boas novas, irmãos, é que Jesus, Ele levou sobre si não só as nossas enfermidades, mas também as nossas doenças. E eu creio de coração, de todo o meu coração, eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para nos curar de toda doença, de toda enfermidade, quer seja ela física, mental ou emocional. E é por isso que eu profetizo, se você entrou aqui trazendo no seu corpo alguma enfermidade, você vai sair daqui curado, porque o Jeová Rafá está nesse lugar. Se você entrou aqui lutando contra uma depressão, síndrome do pânico, eu não sei o que você tem, mas você vai sair curado. Jeová Rafá está aqui. E tudo isso, meu irmão, você toma posse pela fé, acreditando. Ninguém paga a mesma conta duas vezes, Jesus pagou por nós. Agora, só concluindo, esses nomes oferecem essa visão profunda de quem Deus é para aqueles que nele confiam. Quantos confiam aqui no Senhor? Então você tem que tomar posse. Está escrito, e bem escrito, lá em 1 João capítulo 3, no versículo 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E é o que Jesus quer nessa noite, desfazer as obras do diabo na sua vida. Foram 2 domingos que nós estamos aí aprendendo sobre os 7 nomes redentores de Deus. E eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele, através dessa palavra, vai fazer um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Mas você precisa se posicionar, acreditar que este Jesus que morreu por você, Ele morreu para que você tenha uma vida plena. Amém?